Olá, hoje é dia 11 de maio de 2020 e na nossa reflexão de hoje escolhemos uma página do livro Agenda Cristã, pelo Espírito de André Luiz, da psicografia de nosso querido Francisco Cândido Xavier. É a lição de número 10, intitulada Nos Momentos Graves. Escolhemos esse tema porque imagino que nós estamos passando por um momento grave da história da humanidade, passando por um momento de algumas dificuldades, de algumas reflexões, de alguns desafios, onde todos estamos sendo convocados a nossas compreensões, a nosso entendimento, a buscar a nossa capacidade de superar. E é preciso ouvir os que sabem mais do que nós, que já passaram por isso e que insistem nos aconselhando. Então, André Luiz nos diz: nos momentos graves, use calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca uma vida boa. Não delibere apressadamente. As circunstâncias, filha dos desígnios superiores, modificam-nos a experiência de minuto a minuto. Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao invés de resolvê-los. Se você errou desastradamente, não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana, a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. A pretexto de defender alguém, não penetre o círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de gosto. Seja comedido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação alusiva a segundas e terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem a você. Em hora alguma, proclame seus méritos individuais, porque qualquer qualidade excelente é muito problemática no quadro de novas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala, e sim um poder que irradia. Portanto, queridos amigos, está aí mais uma reflexão de tantos conselhos sábios dos queridos amigos da pátria espiritual para a conduta a agenda que o cristão deve ter ao enfrentar os momentos graves, né? Então está aqui o primeiro recado: usar a calma. A gente tem que se manter em calma diante de qualquer desafio, jamais perder a nossa serenidade, jamais perder esse sentimento que nos faz refletir, que nos faz entender, analisar o que estamos passando, buscar dentro de nós os recursos que temos para vencer o momento e seguir adiante. Nada de precipitação, nada de desespero, nada de angústia. Não deliberar apressadamente. As circunstâncias, filhas dos desígnios superiores, modificam-nos as experiências de minuto a minuto. Está aí os exemplos. Quem esperava isso há 6 meses, há 4 meses atrás? As circunstâncias mudam minuto a minuto, filhas dos desígnios superiores. Então a gente não pode ter pressa para tomar uma decisão e deliberar. Temos que ter calma e avaliar as situações.
Evitar lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas ao invés de resolvê-los. Não adianta se desesperar, chorar, principalmente se estivermos como arrimos morais de nossa família. Se estivermos como aquelas pessoas que os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos familiares esperam equilíbrio e decisão. Se esperam de nós essa liderança, por imaginar que conhecemos um pouco mais as leis de Deus, a gente não pode cair. A gente tem que seguir adiante, buscar a firmeza nos sentimentos que estão dentro de nós. Quando Jesus nos deu um exemplo, ele se afastou para não passar como líder que é esse sentimento de angústia que às vezes domina o nosso coração. Diante dos nossos liderados, a gente tem que mostrar essa firmeza. O bom general é aquele que guia o seu exército sem demonstrar fraqueza emocional. É natural que nos sentamos alguns dias inseguros, aflitos e sobrecarregados. Mas recorramos a quem tem mais, a quem pode dar mais para nos fortalecer. Tenha paciência para poder alcançarmos os nossos objetivos. Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana. O tempo não passa em vão. Quem pode dar uma definição do que está acontecendo agora, com precisão? O que a gente assiste nos noticiários, na televisão, os enfoques da ciência, é muita gente buscando encontrar caminhos. É muitas soluções sendo construídas e chegarão. Mas a situação é complexa. Ninguém domina por completo o contexto que estamos passando, porque vem de Deus. E a humanidade ainda está procurando entender o que é que está acontecendo. A nossa capacidade de co-criadores vai sim chegar à resolução dos problemas. O amor de Deus, de sua previdência, vai sim segurar e estancar o problema quando ele achar que a dose do remédio foi dada suficientemente. Então, se a situação é excessivamente complexa, sem precipitação, com paciência, esperemos mais um dia ou mais uma semana. Ser comedido nas resoluções e atitudes, prudência, comedimento, né? A nossa realidade espiritual é mais visível nestes momentos graves. Então a gente tem que ser comedido, a gente tem que se alimentar de fé, de calma e de serenidade, para que as vibrações do nosso psiquismo possam estar favoráveis a nos conectarmos com as faixas superiores de vida. Em nenhuma hora proclame seus méritos individuais, porque qualquer qualidade excelente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. O velho problema da vaidade humana, o velho problema desse orgulho e de vaidade. Neste momento a gente está vendo tanta gente querer aparecer mais do que os demais. Não. Quem aparece é Deus, quem aparece é Jesus, porque eles que são luzes, que brilham no firmamento, que guiam a humanidade. Lembrar-nos que a virtude não é uma voz que fala, e sim um poder que irradia. É o que dizia Francisco de Assis aos seus discípulos quando ele estava se preparando para partir do corpo físico. Vai e prega a minha doutrina, a doutrina do Cristo. Se necessário for, falem alguma coisa. Ou seja, preguem pelo exemplo, pelo testemunho, pela capacidade de modificar as pessoas pelas suas ações.
pelos seus pensamentos e pelos seus atos. Portanto, queridos amigos e irmãos, o que é esperado do cristão nestes momentos graves que estamos passando, essa conduta firme na fé, é esse testemunho eloquente nas nossas atitudes, a serenidade diante do que está acontecendo e do que está por vir. Alguns países já estão voltando às suas atividades e não está da mesma forma. Muitas empresas estão fechando as portas, muitos empregos estão deixando de existir, muitas dificuldades do ponto de vista econômico. O porvir da pós-pandemia não será tão tranquilo como a gente pode imaginar que não seria, porque estamos numa fase de transição. E é nessa hora que o testemunho do cristão tem que ser serenidade, perseverança, tem que ser atitudes de fraternidade, de solidariedade, de amor ao próximo. É isso que temos que carregar na nossa bagagem. É esse mundo novo que precisa ser regenerado. Regeneração é isso. E a regeneração do planeta começa por cada um de nós. E de nós espíritas, de nós cristãos, é esperada essa atitude de serenidade, de tranquilidade diante do posto de serviço em que nos encontramos. Muitos espíritos nos dão notícias do trabalho que estão tendo na pátria espiritual para acolher almas, algumas recalcitrantes, algumas sem entender o motivo dos desencarnes. É um momento grave, sim. E nós espíritas, sabendo-se espíritos, temos que estar no nosso posto de trabalho, na carne ou fora dela. Temos que estar sempre trabalhando para o Cristo. É isso que Ele espera de nós, ser o bom trabalhador da vinha, sem desespero, sem angústia, sem preocupações excessivas no coração, a cada dia o seu mal. Diante de toda essa situação, brilha a mão firme e poderosa do nosso governador planetário. Cada um de nós foi preparado, planejou estar passando por esse momento grave. Então, que agradeçamos a Deus e que tenhamos essa serenidade diante de tudo isso. Calma, serenidade e fé. É isso que Jesus espera de nós. É isso que podemos dar nessa hora. Que Ele permaneça brilhando diante de todos nós e que fiquemos na sua santa e doce paz.